Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta. O arrebatamento não ocorreu, razão pela qual estamos aqui para realizar mais um estudo do projeto Auxílio ao Mestre, da Escola Bíblica Dominical. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo já colocou em nossos corações. E o tema desse trimestre que nós estamos trabalhando é a ação de Deus em tempos de crises. As experiências do passado têm muito a nos ensinar. Deus é o Senhor da história. Conforme temos realizado ao longo desse trimestre, amados, as experiências do passado, elas têm muito a nos ensinar acerca desse momento que nós estamos vivendo de pandemia. E esses momentos de caos, de desespero, onde parecia não haver uma saída, uma solução, Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Então nós precisamos olhar para o passado e ver como Deus manifestou o seu poder, a sua glória, e como as pessoas se posicionaram diante desse Deus que ouve o clamor do aflito. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 11. Nínive. Destruição anunciada e um avivamento inesperado. Texto-chave: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas capítulo 1, verso 2. Texto base da lição encontra-se no livro de Jonas, capítulo 3, verso 4 ao 10 e do 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Bem, meu amado,
nesta lição de hoje tem riquezas aí maravilhosas para aplicarmos na nossa vida. A cidade de Nínive, irmãos, ela era conhecida pela sua grandeza, era o Império Assírio, era um dos maiores impérios, foi um dos maiores impérios do mundo da sua época, e Nínive era a capital do Império Assírio, com uma população de aproximadamente 120 mil pessoas. A maldade daquele povo, irmãos, a vida pregressa, a vida imoral, a idolatria, o paganismo e a violência chegou até Deus. E Deus decidiu destruir a cidade. Então ele convoca um porta-voz, que era Jonas, para ele ir lá e pregar contra a cidade. E nós vamos observar que o porta-voz ele teve uma certa relutância em ir até Nínive, razões pelas quais nós iremos discutir posteriormente. Quando o povo de Nínive ouviu a mensagem de Jonas, o mais improvável aconteceu. O povo creu em Deus. E ao crer em Deus, eles estavam abrindo mão da crença nos seus deuses, porque a mensagem de Jonas era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de sentença e destruição. E o próprio rei reconhecia que não tinha certeza de haver a possibilidade, ainda que eles se arrependessem, se humilhassem, jejuassem, de Deus mudar aquele quadro. Então nós vemos ali que não restou nada para aquele povo que, se não depender de uma possível misericórdia e compaixão de Deus. Meu querido, os momentos que nós estamos vivendo é muito parecido também com os dias de Nínive. O mundo precisa se voltar para Deus, porque há esperança para aqueles que se voltam para Deus. O juízo de Deus ante a maldade de um povo. Nesse primeiro momento da lição, nós vamos compreender a razão do juízo de Deus perante a maldade, a malignidade do povo na cidade de Nínive. Então, não era por acaso que Deus decidiu destruir a cidade. Então, nesse momento, nós vamos falar um pouco desse tema. O juízo de Deus em face da maldade e a malignidade daquele povo. Um mensageiro na contramão da sua chamada. O profeta Jonas foi comissionado pelo Senhor a ir até Nínive e notificar aos seus moradores acerca do juízo de Deus que viria sobre eles. Por se tratar de um povo historicamente inimigo de Israel, Jonas decide, por conta própria, contrariar a direção que lhe foi repassada e segue em direção oposta. Embora fosse profeta de Deus, Jonas acreditou que seria possível fugir da sua presença e frustrar seus planos. Em breve, descobriria que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles que se decidiram por Cristo foram comissionados por Deus a pregar a mensagem do Evangelho. A forma como os ouvintes reagirão ante a pregação foge à responsabilidade do mensageiro. Então nós vamos observar que, para comunicar à cidade de Nínive o juízo, Deus enviou um mensageiro. E esse mensageiro, irmãos, era Jonas. E vamos falar a verdade, ele andou na contramão da chamada de Deus. Porque o profeta, irmãos, ele não escolhe para quem ele vai entregar a mensagem. É Deus que usa, é Deus que o orienta. Então, meu amado, o Senhor falou para ele ir até a cidade de Nínive. E, historicamente, Nínive, os assírios, eles eram inimigos ferrenhos de Israel. Quando eles colocavam a mão em um judeu e em inimigos de guerra, eles decapitavam, arrancavam a pele da pessoa, empalavam, que é a introdução de vamos dizer, uma vara, uma tora, um tronco, entendeu? No corpo da pessoa, e a pessoa ficava espetada.
ali e ficava dias agonizando, sentindo dor. Então, aquele povo era terrível. Quando o profeta soube que era para ir para Nínive, ele se opôs. Ele disse, não, para lá eu não vou não, porque eu sei que o Senhor é misericordioso e pode acontecer de o Senhor resolver perdoar esse povo. É uma oportunidade de só matar esse povo de vez, não precisa nem mandar recado para eles, vai lá e mata de uma vez. Esse era o pensamento de Jonas, irmãos. E ele toma um caminho oposto, contrário. Deus manda ele para o lado direito, ele vai para o lado oposto, meu querido. Aí, meu querido, ele achou que poderia frustrar os planos de Deus e seguir a sua própria direção sem nenhuma consequência. E em breve eu descobriria que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, irmão. Quem é profeta de Deus, quem foi chamado pelo Senhor, todos nós que fomos alcançados pelo Senhor, nós somos vocacionados, comissionados. É uma missão que nos foi outorgada para pregarmos, falarmos e anunciarmos a mensagem de Deus acerca da salvação, acerca do juízo e da condenação, meu querido. E agora, fugir do propósito de Deus, achando que não vai ter nenhuma consequência, é um equívoco, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E aí, meu irmão, minha irmã, você está cumprindo com a chamada de Deus ou tu está fugindo para outra direção? A direção dos seus interesses, dos seus projetos, das suas realizações pessoais. Tem profeta fugindo aí da direção de Deus. Tem crente comissionado que deveria estar pregando e está calado em silêncio ou se deixando moldar pelo mundo que jaz em trevas. Porta-voz tratado, sentença anunciada. A duras penas, Jonas descobriu quão duro é cair nas mãos de Deus. A ânsia da morte e do inferno se apoderaram dele. Após se humilhar, reconhecer seus erros e mudar de postura, o Senhor o resgatou das profundezas do abismo. Depois de uma segunda chance, o profeta, com ousadia, apregoa à cidade de Nínive a implacável justiça de Deus. Havia algo diferente na pregação do profeta. O terror do inferno que ele experimentou potencializou sua oratória. Os ouvintes eram impactados com sua mensagem. Todos que foram salvos do inferno por Jesus têm a responsabilidade de anunciar às pessoas o que lhes aguarda na eternidade, caso não se convertam ao Senhor. Aqui nós vamos ver o porta-voz, ele foi para uma direção e a cidade estava na outra. Então, Deus precisou primeiro tratar com o porta-voz para depois tratar com Nínive. Olha só que situação. Então, Jonas, ele achou que podia, irmãos, fugir sem ter nenhuma consequência, que Deus ia deixar aquele negócio passar em branco, irmãos. Horrenda coisa, irmãos, é desobedecer a Deus. As consequências vêm. No caso de Jonas, ele foi engolido por um grande peixe, colocou vida de terceiros em perigo e ainda assim ele foi instrumento de bênção, irmãos, porque aqueles marinheiros que estavam naquela embarcação se converteram ao Deus vivo, o Deus poderoso, ofereceram até sacrifício. Então, quer dizer, até ele fora da direção de Deus, Deus estava salvando pessoas à volta de Jonas. E Deus permitiu que ele fosse lançado ao mar, ele preferiu morrer, ser lançado ao mar, do que ir lá pregar para Nínive, irmãos. Ele preferiu a morte. Ah, meu irmão, aí Deus mostrou para ele o que é a morte, a profundeza do abismo. Aquele peixe, aquele enorme peixe, ele, segundo o relato bíblico, irmão, desceu até as profundezas do mar. E dali, meu irmão, foram 3 dias e 3 noites. Alguns teólogos, e que eu estive pesquisando em algumas bíblias de comentário, são do postulado que, de fato, ele morreu. Ele morreu, desceu ao inferno
e de lá do inferno ele clamou a Deus por misericórdia, para que Deus se compadecesse dele. Então, meu querido, Deus ouviu a oração. Não vou entrar no mérito, se ele morreu ou não morreu. O fato é que Deus trabalhou na vida dele. Quando Deus trabalha e dá a ele uma segunda chance, e o grande peixe o vomita na praia, ele vai agora a Nínive. E quando ele chega em Nínive, irmãos, era 3 dias para cortar toda a cidade e para pregar. Com um dia, meu irmão, o homem já estava pregando numa convicção, e dentro de 40 dias esta cidade será destruída pelo juízo de Deus. Dentro de 40 dias esta cidade vai experimentar a ira de Deus. Dentro de tantos dias, o pecado dessa cidade será julgado por Deus. Meu irmão, a mensagem dele era uma mensagem que impactava as pessoas. Sabe por quê, irmãos? A experiência que ele teve do terror do inferno, a experiência da ânsia da morte, o fez falar com propriedade, com conhecimento de causa. Ele, quando falava, ele falava com convicção o que é cair nas mãos de Deus, irmãos. Uma coisa é pregar por convicção, pela fé. Agora, outra coisa, irmãos, é a experiência. Ele teve uma experiência terrível e dolorosa, e ele não estava disposto a passar por ela novamente, meu querido. Então, aquele terror que ele passou, a ânsia do inferno, o terror do inferno e da morte, irmãos, fez aquele homem pregar com mais ousadia. A oratória dele, irmãos, era mais convincente até. E quando ele prega em Nínive, irmão, as pessoas não tinham dúvida que quem estava pregando era alguém que de fato havia experimentado aquilo que ele estava pregando. Então, meu querido, nós precisamos pregar aquilo que nós vivenciamos, experimentamos. Pregar apenas por teoria não vai gerar mudança na vida das pessoas. Agora, pregar por convicção e conhecimento de causa, porque a palavra surtiu efeito primeiro na minha vida e vai surgir na vida dos ouvintes, meu irmão, isso aí é o que Deus deseja. Então, todos, irmãos, na cidade ouviram. Quando ouviam, o terror tomava conta do coração das pessoas, porque as pessoas creram que aquela mensagem era autêntica. Meu querido, nós fomos chamados por Deus para anunciar aos descrentes, ao ímpio, ao pecador, o que lhes aguarda na eternidade, caso eles não se arrependam, caso eles não se convertam, caso eles não se voltem para Deus, porque há um juízo final, há um inferno. A vida, ela não se restringe somente a esta vida. Ao fechar os olhos e cruzar a linha da eternidade, muitos se depararão com o inferno. Então, meu querido, a igreja, os crentes, nós precisamos pregar, precisamos anunciar com convicção. Sabe por quê? Porque Jesus nos salvou do inferno. O meu destino, o seu destino, era o inferno. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos resgatou da condenação eterna. Cumpre agora o nosso dever de pregar, anunciar, falar que Jesus salva, liberta, transforma e conduz o homem até o céu. Amém, meu amado? Vamos pregar. Os dilemas de um líder diante de um caos. Todos em Nínive estavam aterrorizados. A destruição ocorreria em um prazo de 40 dias. O que poderia ser feito pelo líder da cidade? Reconhecer publicamente que seus deuses para nada serviam, pois o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, estava para trazer seu juízo sobre seus liderados? Estaria o profeta blefando ou enganado? O momento era de decisão. Milhares de vidas estavam à beira da morte. Muitos dilemas pairavam sobre sua cabeça.
Ficar indiferente e nada fazer seria a pior decisão. Há momentos na vida que decisões precisam ser tomadas pelo líder. Somente Deus poderá dar-lhe a direção correta, caso seja consultado. Meu querido, eu fico olhando agora a situação do rei de Nínive. Ele era o rei da Síria e a capital era Nínive, e diante da pregação, meu irmão, olha, ficou todo mundo aterrorizado. O terror de Deus entrou naquela cidade. Todos estavam amedrontados. E eles até nessa situação não adiantaram, se perceberam que não adiantava nem invocar os deuses que eles acreditavam, era um povo pagão. E aquela pregação, aquela mensagem chegou até o rei de Nínive. E de quando ele ouve a mensagem, falou, olha, tem um judeu aí, eu não sei se ele é doido, eu não sei o que ele é, mas é fato que ele está dizendo que o Deus criador do céu e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus dos judeus, o revelado a Abraão, a Isaque e Jacó, vai trazer o juízo e vai destruir esta cidade. Então, essa foi a mensagem que chegou até o rei. E ele, agora imagina o dilema desse rei. O que ele faria, irmãos? Ele admitiria, reconheceria publicamente que os seus deuses para nada serviam porque não eram Deus, porque se os deuses deles fossem verdadeiros, Deus dele falaria com eles, olha, o juiz, não haverá nenhum juízo aqui, porque eu vou proteger a cidade. Mas, meu irmão, algo sobrenatural aconteceu. Algo sobrenatural. Aquele líder, o rei, ele tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que assumir publicamente, quando ele decreta que todos deveriam jejuar e clamar fortemente a Deus, ele estava dizendo que os deuses deles para nada serviam. Agora, uma questão. Será que o profeta estava blefando? Ele não estava falando a verdade, estava querendo somente intimidar, aquilo era uma estratégia de uma possível guerra? Ou o profeta estava enganado, equivocado? Então, se coloque no lugar do rei de Nínive. Ele tinha que tomar uma decisão, irmãos. É uma decisão difícil de ser tomada, mas ele tomou uma decisão sábia. Diante da mensagem, na dúvida, ele orientou que todos deveriam orar, clamar, jejuar, se converter dos seus maus caminhos e buscarem fortemente a Deus. Meu irmão, há momento da nossa vida que nós teremos também medo de tomar decisão, medo de tomar iniciativa. Há momentos, irmãos, de que nós ficamos meio que sem saber o que fazer e para onde ir. A pior decisão é ficar o quê? Indiferente. É você ficar indiferente, alheio. Então, precisamos tomar decisões. Agora, meu querido, o verdadeiro líder, ele se buscar a Deus, buscar ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, precisamos consultar a Deus diante de situações extremas, de tomadas de decisão. E, infelizmente, muitos têm tomado decisões equivocadas por não buscarem a Deus, por não darem crédito à palavra de Deus. Estão mais confiados em seus diplomas, em suas habilidades e competências, do que propriamente no Deus vivo e na sua palavra. Um rei pagão quebrantado diante de Deus. Nessa sessão, nesse momento da lição, nós vamos compreender, meu irmão, que Deus quebrantou o coração daquele rei, ou o coração daquele rei se quebrantou. Tá bom, meu querido? O coração dele se quebrantou diante da mensagem. Ele percebeu que tinham milhares de vidas sobre o seu comando. A decisão que ele tomasse seria determinante quanto à preservação da vida ou quanto à condenação. Fato é que, diante da mensagem pregada pelo profeta, ele teve o coração quebrantado, convicção dos seus próprios pecados e do pecado do seu povo. Então, nós vamos ver aí que ele era um rei pagão, porém, o coração se quebrantou diante de Deus.
um rei pagão com o coração de um pregador avivalista. Contra todas as expectativas, o coração de um rei pagão se quebrantou diante do Senhor. A convicção dos próprios pecados levaram-no a assumir a postura de um pecador arrependido. A palavra de Deus contagiou todos à sua volta. Se valendo da sua autoridade e influência ante ao povo, o rei estabeleceu um decreto, conclamando todos a uma mudança de vida. Crer na mensagem do Evangelho é o primeiro passo de um cristão. O abandono do pecado e a mudança de vida do ouvinte evidenciarão que, de fato, ele nasceu de novo e que agora é um filho de Deus. Então, o que nós observamos aqui, meu querido, nesse subtópico? O rei era pagão, ele servia vários deuses, não tinha o conhecimento da revelação de Deus. Ele era um rei que vivia no paganismo. Agora, as decisões que ele tomou, irmãos, nos parece mais um pregador fervoroso, parece mais um profeta falando para Israel, mandando que todos jejuassem, que nem criança, nem homem, nem animal comessem nada durante 3 dias, que clamassem fortemente a Deus, que abandonassem as suas vidas de pecado. Está parecendo um pregador, irmão, está parecendo até um João Batista. Por que isso ocorreu? Porque o coração dele se quebrantou, irmão. Ele tinha convicção agora, convicção dos próprios pecados do rei fez com que ele descesse do trono. Ele falou, do que me adianta o trono se todos nós seremos consumidos pelo verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra? Ele se humilhou diante de Deus, ele foi um referencial e exemplo para os liderados. Ele não ordenou que todos jejuassem, mas ele também jejuou. Há muitos que querem que os outros lhe obedeçam, que os outros façam aquilo que ele está ordenando, mas ele mesmo não faz. E nós vemos ali no rei de Nínive, um homem cujo coração se quebrantou e ele se valeu da posição. Olha o que Deus fez, irmãos. O rei se valeu da sua posição e autoridade, a influência, e estabeleceu um decreto, uma lei para todo mundo buscar Deus. Você já viu um negócio desse, irmãos? Lá na Babilônia nós vemos isso. Nabucodonosor estabeleceu uma lei que todos deveriam buscar o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão. Quando Deus entra na história, meu irmão, ele muda até o coração, meu irmão, daquele que tem um coração duro, distanciado de Deus. Agora, o que me chama a atenção aqui, irmãos, ele não somente creu, mas ele agiu. Então, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, tudo bem, o diabo também crê em Jesus e ele crê em Deus, porque ele já esteve no céu. Então, crer por crer não muda a vida de ninguém. Mas ele não somente creu, mas ele evidenciou, meu querido, uma mudança de vida. As decisões que ele tomou, o decreto que ele estabeleceu, evidenciava de fato uma fé dinâmica, uma fé atuante, meu querido. Então, crer na mensagem do Evangelho é o primeiro passo para ser cristão. Agora, prosseguindo na caminhada, nós vamos compreender que o segundo passo, após crer na mensagem do Evangelho, ele é acompanhado do abandono do pecado. Não é concebível alguém que diz servir a Jesus, ter tido encontro com Jesus, viver uma vida de pecado. Então, são as obras, as decisões tomadas após a conversão que vão evidenciar frutos dignos realmente de arrependimento, que vão testificar que, de fato, aquela pessoa agora, ela nasceu de novo, é uma nova criatura, é um filho de Deus. Então, não basta somente crer, é preciso abandonar o pecado
e produzir frutos dignos de arrependimento, que evidenciem, de fato, uma mudança. Foi o que ocorreu no rei de Nínive, um rei pagão. E ele não somente creu, mas porque creu, ele tomou decisões, abandonou suas práticas pecaminosas e conclamou todo o povo a fazer o mesmo. As boas obras como evidência de mudança. O rei de Nínive assumiu a posição de pecador, confesso. Ele desceu do seu trono e pôs a boca no pó, apesar de não ter nenhuma certeza de que a sentença seria anulada. Seu decreto conclamava a todos para um clamor público, um jejum coletivo e o total abandono das práticas pecaminosas consentidas na cidade. A atitude do rei de Nínive contrasta com o reino do norte de Israel, cujos reis fizeram somente o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor Jesus, em seus dias, testemunhou acerca do abandono de pecado e a mudança de vida dos moradores da cidade de Nínive. Então, nós vamos compreender, nesse momento da lição, a importância das obras. Irmão Mauro, mas ninguém é salvo pelas obras. É verdade, ninguém é salvo. É pela graça sois salvos. É dom de Deus, e isso não vem de vós, porque é a graça de Deus. Agora, o salvo em Cristo, irmãos, ele vai evidenciar, produzir frutos. Por quê? Ele agora, meu irmão, ele foi enxertado na oliveira verdadeira. Ele vai produzir bons frutos. Então, o rei de Nínive, nós observamos quais as evidências que realmente chamou a atenção de Deus. Não foi somente crer, como nós já dissemos. Ele se humilhou, ele se arrependeu, confessou os próprios pecados e fez menção do pecado do seu povo. Ele conclamou toda a cidade a um jejum coletivo, um clamor público, e conclamou também que todos abandonassem a vida pecaminosa que era consentida na cidade. Então, olha aqui, meu irmão, nós vemos aqui a atitude de um líder pagão. Aqui, e essa atitude dele, irmão, contrasta com a atitude dos reis do norte, do reino do norte, as 10 tribos de Israel. Quando nós vemos, por exemplo, o profeta Elias orando e o fogo descendo do céu, o povo diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas depois nós vemos o povo desviado. Agora ali em Nínive, irmãos, nós vemos um rei pagão que faz algo que nem no reino do norte, irmãos, em Israel, a gente viu uma coisa dessa. Porque todos os reis do reino do norte de Israel, o relato do escritor e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Próximo. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Próximo. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, nós vemos aí um contraste. Olha, meu irmão, o que esse rei fez. Esse rei de Nínive era algo que não se via, nem entre os judeus, os reis judeus fazerem, meu querido. Então, aquele que crê realmente no Senhor Jesus, ele vai evidenciar mudança, abandono do pecado. Ele vai demonstrar frutos. As atitudes e as decisões dele serão diferentes. E o impacto da mensagem em Nínive foi tão grande que, posteriormente, Jesus, em seus dias, ele fala da geração de Nínive, do profeta Jonas. Ele fala desta geração, que aquela geração se converteu dos seus pecados, voltou-se para Deus. Meu irmão, é um dos maiores avivamentos da história. Não foi em Israel, ocorreu entre um povo pagão, mas um rei que creu na mensagem, produziu fruto digno de arrependimento e conclamou toda a nação, todo o povo a
clamar e invocar o nome do Senhor. A reação de Deus ante as obras dos ninivitas. Deus ama a todos os povos, e não somente os judeus. A lei foi revelada a eles, porém, o crer e se humilhar diante da sua palavra é responsabilidade de cada um. O Senhor viu frutos dignos de arrependimento em Nínive, o que não se viu em Israel. O profeta Jonas ficou muito contrariado ao ver que Deus decidiu anular a sentença de juízo contra um povo pagão arrependido. 120.000 pessoas foram salvas do inferno. A misericórdia do Senhor foi a razão pela qual não foram consumidos vivos. Meu querido, olha a reação de Deus. A ação do homem e a reação de Deus. A mensagem de Deus para Nínive era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de sentença, era uma mensagem de condenação. Mas nós compreendemos, à luz da palavra de Deus, que quando Deus decreta o juízo e a sentença, meu querido, até que esse juízo se cumpra, há um espaço para o arrependimento. Há um espaço, como Deus falou a Acabe. Acabe se humilhou. Quando Deus falou que traria o juízo, em várias outras situações, nós vemos que as pessoas mudaram, se arrependeram e Deus mudou também o juízo que ele traria. E nós vemos aqui, meu irmão, que Deus, ele ama a todos os povos e todas as nações. Ao povo judeu, irmãos, foi revelada a lei, as escrituras. Aos judeus foi dado a revelação de Deus, o conhecimento de Deus. Então, os judeus, embora tivessem a palavra de Deus, muitos desobedeceram a Deus. Então, nós compreendemos que não basta ter a palavra, é preciso obedecer a palavra. Então, em Nínive, Deus viu que frutos verdadeiros, frutos dignos. Deus viu as suas obras. A Bíblia fala que Deus viu as suas obras. E ao ver as obras, meu querido, Deus viu ali um arrependimento de um povo que nem em Israel se viu algo parecido. Até Jesus, quando ele fala da fé daquele centurião, ele fala, olha, nem em Israel eu vi fé como esta. Ali, meu querido, quando Deus viu em Nínive a mudança, o abandono do pecado e as obras deles, como eles se humilharam e creram na mensagem, meu querido, Deus, ele anulou o juízo. Deus anulou a sentença. O profeta Jonas, irmãos, eu vou te contar, ele precisava de uma surra. O homem ficou irado, o homem ficou zangado. Ele era profeta no Reino do Norte. No Reino do Norte, irmãos, nenhum dos reis foram bons, todos eram maus. Agora, eu acho que Jonas ficou com dor de cotovelo, irmãos, porque ele viu acontecer em terra pagã o que ele não via acontecer em Israel. Ele ficou contrariado, ele ficou zangado. Em vez de ele celebrar, irmãos, que 120.000 almas, 120.000 pessoas foram poupadas por Deus. Essas pessoas seriam sentenciadas ao inferno e Deus poupou aquela multidão. Ele deveria se alegrar por conta da salvação de Deus. Então nós vemos ali a graça de Deus no tempo da lei. E o profeta, ele não entendeu isso. Ele ficou irado, ficou zangado. E por que Deus fez isso para com a cidade de Nínive, irmãos? É pela misericórdia de Deus. É o favor imerecido de Deus. A graça de Deus já estava operando no Antigo Testamento, tá bom, meu querido? Então, foi a graça de Deus manifesta no Antigo Testamento, razão pela qual eles não foram consumidos vivos pelo Senhor, porque Deus ama a todos os povos, em todas as nações, todas as tribos e línguas.
E o desejo de Deus é que todos se voltem para Ele, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que morre no pecado. As lições deixadas por Nínive. Nesse momento da lição, nós vamos fazer algumas reflexões acerca das lições que nós podemos aprender ou extrair do episódio envolvendo Jonas, o rei de Nínive e os moradores da cidade e a graça de Deus oferecida a um povo pagão. É sobre isto que nós queremos falar dentro desta sessão, desse momento da lição. A balança enganosa de um profeta. O profeta Jonas protagonizou um dos maiores contrassensos no relato bíblico. Ele foi alvo da misericórdia de Deus quando se encontrava em pecado. Seu destino final seria o inferno. Na sua angústia, clamou ao Senhor, reconheceu seus pecados e se humilhou perante ele. Os moradores de Nínive jejuaram, clamaram, reconheceram seus pecados e se humilharam na presença de Deus. A balança da justiça e misericórdia de Jonas era enganosa, favorecia a si mesmo em detrimento de um outro povo que desconhecia a revelação de Deus. O amor pelas almas não motiva mais muitos cristãos. O amor às coisas tomou conta de muitos corações e púlpitos. O que nós podemos entender do livro de Jonas, irmãos? O juízo de Deus decretado. Nós percebemos ali que a balança de Jonas, lá em Daniel, é usado o termo menem, tekel, parsim. Pesado foste e foste achado em falta. Olha os critérios de Jonas, irmãos, os critérios. Ele estava em pecado, desobedeceu a Deus, ele foi para um caminho e Deus mandou ele ir para outro caminho. Ele achou que podia frustrar os planos de Deus, ele tinha conhecimento, ele era profeta de Deus, irmãos. Aí quando ele estava em pecado, caminhando para o inferno, para a morte, meu querido, ele clama a Deus e se humilha. Ele reconhece que ele era um pecador. E ele clama a compaixão de Deus e Deus ouve a oração, a súplica, perdoa. Segundo alguns teólogos, ele foi até o inferno, irmãos, e ressuscitou. Por isso que alguns são desse postulado, porque Jesus fala que semelhante ao profeta Jonas, que ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, assim seria com o Senhor Jesus. Alguns entendem que ele morreu e lá do inferno ele teria clamado a Deus, mas eu não acho isso tão relevante. Depois do arrebatamento, você encontra com o profeta Jonas, você pergunta para ele, tá bom, meu irmão? São correntes teológicas. Então, o fato é que ele estava em pecado e Deus se compadeceu. Agora, o mesmo povo em Nínive, o povo de Nínive, pagão, trilhou o mesmo caminho. Era pecador, se humilhou, se arrependeu, jejuaram, clamaram fortemente a Deus, se arrependeram dos seus pecados, e o profeta não queria que Deus liberasse o perdão para o povo. Então, olha que balança enganosa, irmãos. A balança de Jonas, irmãos, era tendenciosa, irmãos. Ela favorecia ao profeta em detrimento do povo. Falar, não, eu mereço o teu perdão. Eu sou judeu. Mas o que adianta você ser judeu? O que adianta você ser assembleiano? O que adianta ser presidente, se você ser presbítero, obreiro, se você está em pecado, se você não obedece à palavra de Deus, irmão? Aí você vai julgar quem, meu querido? Você vai julgar aqueles que estão lá fora pulando o carnaval, que estão escravos do pecado? Você vai julgar aqueles lá? Você merece o perdão, a misericórdia de Deus e eles não? Era este o pensamento de Jonas. Ele merecia o perdão de Deus, mas os demais não mereciam. Irmão, isso é o espírito da religiosidade, irmãos. Isso é o espírito da religiosidade
que leva muitos cristãos aí, crentes, assembleianos, a achar que são melhores do que aquele que está lá no pecado, na sarjeta, meu filho. Nós não somos melhores não, meu querido. Nós estamos de pé pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Fica na sua arrogância, na sua soberba, que Deus pega um miserável pecador que está lá fora e coloca na igreja, batiza com o Espírito Santo e vai usá-lo com autoridade e poder muito mais do que você, meu filho. Então, a balança do profeta era enganosa. Ele não tinha amor às almas. Você já viu um pregador sem amor que pregou com má vontade e quando o povo se converte fica zangado? Bom, irmão, vai ter um profeta azedo, vai ter um profeta mal-humorado, estressado assim, mais longe, irmão. Profeta Jonas, entendeu? E Deus questiona se era lícito aquela postura dele, falou, sim, é lícito. Meu irmão, era difícil dialogar com Jonas, tá bom, meu irmão? O que nós fazendo uma aplicação para os nossos dias? Que muitos cristãos hoje, irmãos, não são mais movidos pela paixão pelas almas, o amor pelas almas. Muitos cristãos hoje, o amor está às coisas, aos bens, a conquistar, a possuir, o ter. Não é mais o ser, mas é em o ter, o possuir. Então, meu querido, nós vemos aí muitos profetas Jonas no nosso meio, querido, que acham que o perdão de Deus é somente para ele, mas ele não consegue se compadecer, amar o pecador. Primeiro, ele não consegue compreender que ele é um pecador, que ele foi salvo por Deus do inferno, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu querido, Deus já me amava e te amava quando nós éramos ainda pecadores. Não é porque depois que eu fui para a Assembleia de Deus, você foi para a Assembleia de Deus, que Jesus passou a te amar, não, tá bom, meu filho? Então, compreenda esta verdade. Ore pelo pecador, ore por aquele que está lá na sarjeta, ore por aquele que está caído, ore por aquele que fraquejou, vacilou na fé, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Um despertamento temporário. O episódio que envolveu Jonas, Nínive e seu quebrantamento diante do Senhor entrou para a história como um dos maiores avivamentos envolvendo o povo. Não obstante, este avivamento só se deu nos dias daquela geração. As gerações seguintes retornaram às antigas práticas, o que culminou com a extinção do Império Assírio 2 séculos após. Não importa a história de sucesso daqueles que vieram antes de nós, se não seguirmos o caminho da santidade, da fidelidade, da confissão e abandono do pecado pelo qual eles passaram, os fracassos morais e espirituais farão parte da nossa realidade. O resultado final será uma geração apóstata. Então, nós observamos aqui uma outra lição que nós aprendemos no livro de Jonas, nesta lição de hoje. Que aquele despertamento espiritual, aquele avivamento, irmãos, ele foi somente temporário, porque ele não foi duradouro. Esse é o problema, meu irmão. Aquela geração dos dias do profeta Jonas, na cidade de Nínive, que Deus envia o profeta, aquela geração se converteu ao Senhor. Jesus faz até menção desta geração. Agora, meu querido, as gerações seguintes, elas não seguiram os passos da geração dos dias do profeta Jonas, quando ele esteve lá pregando. A geração daquele rei, ela se voltou para Deus. Mas o grande problema foi que as gerações seguintes, irmãos, elas não trilharam o mesmo caminho. É aquele dito popular. Filho de crente não é crentinho, ele precisa ter a experiência pessoal, experiência de salvação. Aí nós vemos, por exemplo, que 200 anos aproximadamente do episódio envolvendo o profeta Jonas, aproximadamente 200 anos,
o Império Assírio, irmãos, ele foi aniquilado. A nação, ela foi aniquilada. Isso foi profetizado pelos profetas usados por Deus. Por quê, irmãos? Deus usou de misericórdia para com aquela geração. Mas e as gerações seguintes? Retornaram à prática pecaminosa. Então, o que eu faço aqui é essa colocação. Não importa, irmãos, a história de sucesso de Daniel Berg, Gunnar Wien, os patriarcas desta denominação, aqueles que morreram por esta obra, no sentido que deram a vida, se dedicaram a esta obra, trilhando o caminho da pureza, da santidade, da retidão, pregando a palavra de Deus, não tendo ganância por dinheiro, mas pregavam por convicção e chamada. Agora, a gente recebeu um legado, meu querido. Nós recebemos um legado, a tocha acesa. Agora, esse legado, irmãos, ele não terá validade se nós não trilharmos os mesmos caminhos que eles passaram. Qual foi o caminho que a geração anterior passou, irmão? É o caminho da santidade, é o caminho da fidelidade, é o caminho da confissão e abandono do pecado, irmão. A gente começa a ser crente e passa a ter vida com Deus e é salvo em Cristo quando a gente crê na mensagem do Evangelho, se arrepende e abandona o pecado. E o que nós vemos hoje, irmãos? Nós vemos pessoas que estão no pecado dentro da casa de Deus. O mundo dentro da casa de Deus. A igreja se moldando à sociedade, a igreja se moldando ao mundo. E o resultado disso, irmãos, é o legado das gerações anteriores, deixado para a nossa geração, ele só terá validade se nós seguirmos as pegadas, trilharmos, passar pelo caminho que eles passaram. E o que nós vemos hoje, irmãos? Fracassos morais e espirituais no nosso meio, escândalos. E olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos, se Jesus disse que era impossível que o escândalo viesse ao mundo, é o próprio Jesus. Aguarde que esse ano de 2020, 2021, muitos escândalos virão a público, muitas coisas ocultas que estão escondidas, camufladas, Deus vai trazer à luz. E quando isso vir à luz, meu querido, permaneça firme no Senhor, porque os escândalos virão. Tem coisa feita aí, as ocultas, que vai fazer a corrupção em Brasília parecer coisa de criança quando chegar no altar, tá bom, meu irmão? Então, fique atento. Então, de nada adianta um legado deixado pelas gerações anteriores se a atual geração não passar e não trilhar o mesmo caminho. Aquela geração de Nínive foi salva, mas as gerações posteriores não foram salvas, meu querido. Então, o que nós vemos nisso? Surgiu uma geração que se envolveu com o pecado. E o que nós vemos hoje no nosso meio? Nós estamos vendo aí, meu irmão, formando uma geração de apóstatas. O que é isso? Uma geração de pessoas desviadas teologicamente, desviadas acerca da doutrina, desviadas moralmente, espiritualmente, mais amantes dos prazeres, mais amantes do dinheiro, mais amantes das coisas e dos bens do que a Deus, irmãos. Então, nós precisamos nos voltar para o Senhor, precisamos trilhar o caminho que as gerações anteriores trilharam. A quem pertence a palavra final? O livro de Jonas se encerra com as palavras do Senhor e não com as palavras do profeta. Por mais que o mundo, as pessoas e a sociedade nos julguem por pensarmos diferente, agirmos diferente e sermos diferente, o que realmente importa é o que Deus pensa a nosso respeito. Há aqueles cujas práticas são aplaudidas por homens, todavia as mesmas são reprovadas pelo Senhor.
e aos que não são aplaudidos neste mundo, mas são aprovados por Deus. A busca insana pela aprovação de homens, em detrimento da aprovação do Senhor, tem conduzido muitos ao fracasso. Meu querido, outra lição que nós extraímos do livro de Jonas, desta lição de hoje, a quem pertence a palavra final. Jonas, pela vontade dele, pela palavra dele, os ninivitas deveriam ser condenados, sentenciados, 120 mil pessoas. E ele sentou lá no alto, do ponto mais alto, para ver o circo pegar fogo, para ver fogo ser derramado do céu, um terremoto, uma tsunami, que Deus destruísse. Olha a dureza do coração do homem, irmãos. Então, o livro de Jonas parece ser um livro quase que incompleto. Quando você vai ler, a última palavra é a de Deus, não é de Jonas, com a sua murmuração, com o seu azedume, com aquele mau humor estressado, dor de cotovelo, porque em Nínive ele viu um avivamento que ele não viu, que ele nunca testemunhou até então em Israel, nas 10 tribos, meu querido. Então, o que importa realmente, meu querido, é o que Deus pensa, a palavra, o que Deus determina para a minha vida e para a sua vida. O que a sociedade nos julga, as pessoas nos julgam por sermos diferentes, por pensarmos diferente, por agirmos diferente, por vestirmos de forma diferente, nós seremos julgados. Nós seremos pesados na balança das pessoas. Alguns nos chamarão de careta, cafona, quadrado, abestalhado, e o que não falta é adjetivos, irmãos. Agora, eu quero dizer o que realmente importa, não é o que as pessoas pensam acerca de nós. O que realmente importa não é o que as pessoas dizem de nós, porque a última palavra, quem detém a última palavra é Deus. Onde alguém vê fraqueza, Deus vê força. Onde alguém vê fragilidade, Deus vê sinceridade e propósito. Onde alguém vê alguém com a mente ultrapassada, Deus vê pessoas verdadeiras, autênticas e fiéis. Então, meu querido, de quem nós estamos buscando a aprovação? Buscamos a aprovação da sociedade, dos atores, das cantoras pervertidos que não têm nada de Deus? Com quais são os nossos formadores de opinião? YouTubers que não temem a Deus, que desconstroem os valores concernentes à família, o pensamento judaico-cristão? Meu querido, há muitos que são aplaudidos pela sociedade, há muitos que fazem sucesso pelo Brasil e pelo mundo, mas não têm a aprovação de Deus. Há muitos que mudam até o discurso da pregação no púlpito para atrair multidões, porque nesses púlpitos não se prega o pecado. E igrejas estão, às vezes, amarrotadas. Com o coronavírus agora mudou, né, irmãos? Coronavírus mudou, porque até então tinha crente parecendo até morcego de cabeça para baixo no teto da igreja, de tão cheio, lotado que estava a igreja, irmão. Porque cada um está buscando para si pastores segundo os seus interesses. Eles não se moldam ao evangelho. Eles querem que o evangelho se molde às suas vidas, meu querido. O que importa realmente é ter a aprovação de Deus. O que importa realmente, meu irmão, é ser aprovado por Deus e não aprovado por homens. E eu destaco aqui que nós vivemos a era da busca da aprovação, de sermos aprovados pelas pessoas, de sermos aceitos pelas pessoas. O seu pensamento, quando você vai para a faculdade, diante da sociedade, hoje, ser conservador parece que é pecado. Ser conservador é uma palavra hoje não aceita na grande mídia, nos veículos de comunicação. É alguém arcaico, é alguém obsoleto, é alguém ultrapassado. Meu querido, nós não estamos atrás de aplausos,
Nós não estamos atrás de aprovação de homens, nós estamos buscando a aprovação de Deus. Eu quero deixar aqui, meu querido, um texto bíblico para encerrar a nossa lição. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meu irmão, essas palavras foram proferidas há quase 2000 anos atrás por um homem que ele entendeu a chamada de Deus, que ele não procurava agradar a homens, mas agradar a Deus. Eu pergunto para você, quem tem a palavra final sobre a sua vida? É Deus. Então, agrade a Deus e não a homens. Pregue aquilo que Deus colocar na tua boca para pregar. Seja profeta de Deus, instrumento de Deus. Não vá na direção contrária conforme fez Jonas, porque ele teve uma segunda chance. Mas nem todos terão esta segunda chance, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Porque Deus, ele é amor, é misericórdia. Mas Deus também, ele é justiça e fogo consumidor. Meu querido, que Deus abençoe a todos. Encerramos aqui a lição de número 11. Faltam 2 lições para encerrar o trimestre. Deus já tem colocado um propósito no meu coração e eu vou seguir a direção que Deus está me dando. Vou seguir a direção que Deus está me dando. Porque Deus tem falado comigo acerca de coisas que irão acontecer no Brasil, que irão escandalizar muitos crentes, que irão escandalizar muitos irmãos em Cristo. E eu vou ficar na direção que Deus está me dando. No próximo trimestre, o Senhor já tem colocado no meu coração o propósito de escrever mais lições para a Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado, que tem orado, que tem investido no nosso ministério. Eu quero contar com a sua oração, com o seu apoio, porque de mim mesmo eu não escolheria fazer esta opção que o Senhor propôs para mim. Eu estou seguindo a direção dada pelo Senhor. Eu não estou atrás de aplauso. Temos 23 mil pessoas no canal e desses 23 mil, apenas 500, 600 pessoas estão assistindo esse material. Mas Gideão se apresentou com um exército de 32 mil. E Deus tirou e ficou apenas 300. Então, meu querido, eu vou ficar na direção de Deus porque eu não busco aplauso, sucesso e aprovação de homens. O que eu busco é pregar a verdade, agradar a Deus e que esta mensagem ela venha surtir efeito na sua vida e você esteja apto para o dia do arrebatamento. Se você desejar os slides desta lição, você tem aí o meu telefone no rodapé, você pode me mandar a mensagem, eu terei o imenso prazer e alegria de enviar o material até você. Vamos orar? Eterno Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. Meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome. Meu Deus, ensina-nos a buscar ao Senhor, a depender do Senhor. Meu Deus, ensina-nos a andar na direção do Senhor, pregar a este mundo acerca daquilo que lhes aguarda na eternidade, caso eles não se voltem para o Senhor. Meu Deus, guarda-nos, livra-nos da queda moral, da queda espiritual. Nós não queremos ser daqueles do ditado popular que fez a fama e deitou na cama. Meu Deus, o legado que nos foi passado pelos patriarcas, por Daniel Berg, Gunavini e os pais desta instituição, aqueles que foram os primeiros, ó Pai, os pioneiros. Foi um caminho marcado pela pureza, pela santidade, pelo zelo. Eles fizeram a diferença na geração deles. Ajuda-nos a fazer a diferença na nossa geração. Meu Deus, a influenciar vidas, para que estes se voltem para o Senhor. Fica conosco, nos abençoa
e prepara-nos para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Pai, nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens quando o nosso Senhor estiver para buscar a sua igreja. Fique na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.